Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje daremos ênfase à prática. Abordaremos com alguma profundidade determinadas estratégias jurídicas. Bom, não é possível estruturar uma estratégia jurídica com foco em startups a partir de modelos rígidos complexos, burocráticos e com a necessidade de viabilizar investimentos altos. Nossa intenção com esse vídeo é construir uma estratégia jurídica sólida, por operarem em ambiente caótico, evoluindo rapidamente com inúmeras incertezas. As startups enfrentam pressão intensa em relação ao tempo de entrega e estão expostas ao desafio da inovação. Para ter sucesso nesse ambiente, precisam estar prontas para se adaptar e, não menos importante, para adaptar sua estratégia jurídica, inclusive, a partir de recursos limitados, disponíveis para cumprir essa missão. O aspecto positivo da gestão e análise de riscos jurídicos é o alto nível de organização que resulta desse trabalho. A startup valoriza-se em função da sua qualidade organizacional e estrutural, além de eliminar passivos ocultos, tornando-se ainda mais atrativa em caso de venda para grandes grupos econômicos ou em uma oferta pública de ações. A startup é uma organização de iniciativa privada, a qual embarca em uma jornada a partir de diferencial competitivo baseado em conhecimento e inovação, em busca de crescimento empresarial escalável, exponencial, de altíssimo risco, em um ambiente de extrema incerteza, e que visa a construção de riqueza da forma mais rápida possível. Aos empreendedores, saber ver e ouvir para poder refletir e planejar é fundamental. Atenção aos detalhes. Na dinâmica do desenvolvimento do planejamento, é imprescindível ser objetivo e isento. Isenção e objetividade são fundamentais para uma apreciação correta. O foco do planejamento estruturado é manter a startup permanentemente apta para ser aprovada num processo de due diligence que avalia e mensura os riscos e as oportunidades do negócio. Deve ser natural, para quem se define como uma startup, cumprir todas as exigências de um processo rigoroso de due diligence, extremamente importante e primordial para viabilizar quaisquer operações de investimento. É importante esclarecer que a estratégia é a startup estar sempre preparada para conversar com potenciais sócios e investidores, em qualquer etapa do seu ciclo de vida, sem fazer grandes esforços extras, pois a due diligence estará sempre em dia. Parece ser algo utópico, mas não é. Depende somente de estruturar uma organização de informações e documentos, desde a sua constituição. Estima-se o valor da startup de forma sistematizada, preferencialmente usando um modelo quantitativo. O processo de se estabelecer um valor às startups deriva de considerações como gerenciamento, histórico comprovado, tamanho do mercado, risco do próprio mercado, faturamento, receita recorrente, ativos, contratos, dentre outros. Se você tem uma startup que está começando, terá mais dificuldades para calcular seu valor por causa da falta de números históricos e por ter um produto ou serviço ainda não consolidado. Mas estabelecer um valor às startups não é uma ciência exata. Envolve uma certa dose de subjetividade ao se definir premissas e selecionar fontes de dados. Estabelecer um valor confiável depende, inclusive, da percepção do mercado e do método utilizado para tal cálculo, de acordo com as características da startup. Estruturar os valores das startups é um momento sempre muito difícil, de definição ou negociação de valores econômicos, financeiros e jurídicos. Desenvolver a gestão jurídica de uma empresa de médio e grande porte, já estabelecida, é completamente diferente da gestão jurídica de uma startup. De forma assertiva, a gestão jurídica de uma startup, a partir de uma estratégia técnica, é crescer rápido de forma estruturada, mantendo baixos tanto os custos de produção quanto os da transação em si. Trata-se de uma construção programática. Os principais objetivos são atender à legislação em vigor e ser capaz de lidar com as repercussões jurídicas no ciclo de vida das startups. No início de uma startup, os fundadores dedicam suas melhores energias a promover a atividade fim da empresa, e é super comum atrasarem nos cuidados jurídicos básicos, como se fossem menos importantes. Mas um ponto importante aqui é bom, atrasar tudo bem, só não é possível esquecer que há processos e formalizações vitais para o futuro da startup. Desde a sua concepção inicial, todos os compromissos, direitos e obrigações da startup necessitam, obrigatoriamente, de formalização por escrito, datados, firmados e com a assinatura. Sobre o início de tudo, bom, tudo começa com a reunião de pessoas físicas. O comprometimento pessoal dos fundadores é determinante para o sucesso da startup. É super saudável que os sócios selecionem e formalizem quem exercerá a função de CEO de liderança, que possuirá amplos poderes e prerrogativas para gerir os esforços iniciais e representar a startup, assumindo compromissos perante terceiros. Em outras palavras, o CEO dará vida ao sonho dos sócios fundadores.
No exercício de suas atividades, esses executivos devem observar seus deveres de diligência e empregar sempre o máximo de cuidado e atenção na condução da administração. Adicionalmente ao cuidado e atenção, há de se prestar muita atenção aos deveres de lealdade, pois é vedado a esses executivos realizar qualquer ato que seja danoso à startup, seja em benefício próprio ou de terceiros. Os administradores da startup são formalmente impedidos de atuar quando seus interesses pessoais forem conflitantes com os da startup. Muitas vezes o CEO se revela naturalmente, no entanto, quando não for o caso, nomeia-se geralmente o sócio fundador, que tem o perfil mais adequado para a função. Uma vez escolhido, o CEO deve se dedicar exclusivamente à startup. De forma enfática, deve deixar o emprego ou os estudos para empreender. E aqui vai uma informação importantíssima: não existe CEO de meio período. Os empreendedores devem dedicar-se integralmente à criação e estruturação da sua startup. É crucial definir corretamente a participação societária de cada sócio, desde a constituição da startup e a atualização permanente do cap table, independentemente de qualquer registro perante a junta comercial local. As questões que o cap table deve esclarecer são: quem são os sócios da startup? Quanto cada sócio detém de participação societária? E quais são seus respectivos direitos e obrigações? É primordial que o cap table sempre esteja atualizado. É estratégico, um esforço recorrente. No início, se algum familiar, amigo ou parceiro ajudou e merece receber participação societária, inclusive de forma residual, é importante registrar. Nesses casos de sócios com participações residuais, os sócios residuais passam a deter o valor econômico, mas não político, sobre uma participação societária minoritária. Ainda é uma exceção celebrar acordos de sócios nessa fase da startup e não deveria ser. Adiar um diálogo profissional sobre o que cada um dos fundadores quer ou merece pode proporcionar impactos adversos no decorrer da vida da startup. Ignorar o cap table e seguir adiante é um fator excepcionalmente crítico de incerteza jurídica. Startups diferentes têm maneiras diferentes de dividir a participação societária quando nascem. Alguns sócios passam por um processo de negociação cuidadoso, outros são rápidos em apertar as mãos e seguir em frente. Algumas startups dividem o patrimônio igualmente entre todos os fundadores. Outras chegam à conclusão de que o resultado justo é, na verdade, uma divisão desigual, a qual reflita as diferenças entre os fundadores. Apesar da divisão igualitária do capital social entre os sócios ser mais simples, nem sempre ela será adequada. É necessário considerar fatores como as responsabilidades que cada sócio assumirá, bem como o quanto ele irá contribuir financeiramente para a evolução da empresa, além de outros elementos que os sócios julguem ser relevantes, de acordo com as peculiaridades da startup. É importante enfatizar que a divisão societária é uma etapa inicial relevante para a startup. O cap table de uma startup deve estar sempre atualizado, para que seja possível permitir que decisões estratégicas importantes sejam tomadas, e que se possa avaliar o efeito de tais decisões sobre cada um dos sócios da empresa. É preciso compreender como são as parcerias entre os sócios, a divisão de tarefas, os investimentos, para que se possa encontrar a melhor alternativa. Os sócios fundadores devem possuir uma participação societária significativa nesta fase inicial. Não existe um percentual exato com relação a tal participação, no entanto, é recomendável de que não seja inferior a 75% do capital social, facilitando, portanto, a tomada das decisões societárias. Entre eles, a divisão será feita de acordo com a contribuição financeira e de trabalho de cada um, definindo os líderes do negócio. Em algumas startups, outros players que não os fundadores originais são peças-chave para o negócio. É interessante considerar a ideia de reservar uma parcela da sociedade, ainda que pequena, entre 5% e 20%, para que esses profissionais possam se tornar sócios, incentivando-os a se dedicar ainda mais ao negócio, sem necessariamente interferir no controle e nas decisões estratégicas da empresa. Nem sempre é possível ultrapassar o vale da morte, adotando a prática conhecida como bootstrapping, ou seja, sem a utilização de recursos financeiros de terceiros, que não sejam os fundadores. Um sócio investidor pode ser fundamental para a continuidade do negócio neste estágio inicial. É importante que os demais compreendam a sua relevância e valorizem a participação societária que esse tipo de sócio terá. Adicionalmente, deve-se atentar para o fato de que o ingresso de capital apresenta impactos societários e tributários a serem considerados. Bom, o início de uma startup é um conjunto caótico de ideias, responsabilidades e tarefas. Uma reunião semanal dos sócios é um excelente momento para alinhar as ideias, combinar as prioridades e melhorar as chances de sucesso. É imprescindivelmente recomendado que uma ata objetiva com os pontos ventilados e decididos seja assinada pelos sócios. Pode ser um simples de acordo via e-mail. Todas essas conversas necessitam de registro em atas e livros da empresa, tão logo seja possível. Bom, falamos hoje sobre os primórdios societários de uma startup.
Caso você conclua que esse conteúdo lhe proporcionou algum conhecimento, considere se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Até mais!